Olá, você está no Samurai Morcego Animecast, seu podcast semanal do anime de One Piece. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 895 do anime, edição especial, O Poderoso Caçador de Recompensas Sidri. Bom, quem percebeu aí, né, a diferença não só da história, mas da animação, né, esse arco é filler. E uma curiosidade, né, sobre esse arco é que ele não é só um filler para encher o espaço, né, na verdade ele é um filler para meio que fazer uma prévia, né, para fazer tipo um prólogo do que vai acontecer no filme, que é o que vai lançar agora em agosto, do One Piece, o Stampede. E ele se chama, esse arco, né, de 2 episódios apenas, né, semana que vem já acaba, se chama O Rei do Ácido Carbônico, né. E, enfim, a gente vai falar em detalhes depois o que aconteceu nesse episódio, mas não sei se você percebeu, Calu, mas não sei se você assistiu, no começo, a abertura, ela É o trailer do filme do é Stampede. basicamente um trailer, né? Mostra várias Aham. cenas do que vai acontecer, vários personagens que vão estar no filme, né? Você percebe ali que tem. Bom, não sei se quem não quiser spoiler pode pular essa parte, mas tem, né? Tipo, supernovas, o povo da Marinha vai aparecer, tipo, muito personagem. Eu achei meio absurdo isso. Mas Uhum. enfim, tipo, então é basicamente um teaser, né? Esse primeiro episódio aqui, né, nos apresenta a ideia do que vai acontecer, né, com esse Sidri, e também tem o vilão principal do filme, que é outro cara chamado Douglas Bullet. E, enfim, mas o que você achou desse filler, Calu? Quais foram as suas Ah, impressões? eu gostei de ver o trailer do filme do Stampede. Aham, Pra ser bem sincero, eu achei empolgantezinho. Eu gostei de ver todos os supernovas. Eu tô empolgado pra ver esse filme. É uma pena que vai sair agora no Japão, né? Já aham. já. Mas aqui vai acabar chegando, sabe? No final do ano a gente vai conseguir ver esse filme, Sim, sabe? sim. Porque tem que lançar em Blu-ray lá também, né? Não é tipo assim, logo depois que lança no cinema, Sim. né? Mas essa foi a única coisa que eu gostei desse filler, né? Porque sinceramente eu parei 2 vezes de ver esse episódio de tão ruim que tava, assim, a animação escrotíssima, a história nada a ver com nada, É, tão de baixa qualidade tudo, sabe? Parece que fizeram assim realmente só pra tapar um buraco e com má vontade, sabe? é. Porque assim, tem filler que eu já assisti do One Piece, sabe? Teve uma vez que eu lembro lá no começo que eu adorei, sabe? Era tipo, a gente tinha um espírito da floresta que tava ajudando a consertar o Merry na época do Merry, sabe? Aham. E era maravilhoso, assim, não era na qualidade de One Piece, mas tinha uma animação cabível e uma história que, assim, com algum diálogo que presta. Nesse aqui não tem 2 diálogos, assim, com o mínimo de profundidade, são só falas curtas e falas, assim, rasas, né? E uma animação, assim, deprimente, porque parece que eles... Peraí. Deprimente, porque parece que eles pegaram e fizeram um negócio com um budget de 10 reais, entendeu? Muito horrível, muito horrível. Então, eu até fui olhar, assim, né, porque eu vi que a equipe dos últimos episódios, dos últimos 3 episódios, os 3 primeiros do arco de Wano, eles foram até, assim, bem, assim, a equipe era meio que a mesma, né, principalmente a parte de direção de arte. E aí eu fui ver, né, tipo, quem que fez esse episódio e não tem nada a ver, assim, é uma equipe diferente, é tipo né, diretor de animação, tipo, tudo é diferente. E assim, né, se você percebe que é tipo como se fosse um time B ou C ali da Toei, né, que eles fizeram, e assim, com um orçamento bem menor, né, e assim, as ideias também, os quadros, é tudo muito barato, assim, né, tipo, eles até lembram um pouco, porque o arco de Wano, né, a gente teve um, um trabalho, né, assim, de refazer todo o estilo, né, de animação do que a gente estava vendo anteriormente nos últimos arcos de One Piece, né? A arte tá diferente até, né? O character design mudou assim um pouco, tudo mais. E aqui a gente vê, e no filme também vai ser parecido, né? Pelo que a gente vê na abertura desse episódio, mas esse episódio em si, assim, ele parecia um pouco, né? Parece uma coisa que tenta copiar, mas não é exatamente, né? O estilo de animação. E fora o character design ali, que tipo, sei lá, logo no começo você já percebe, né? Que tem
aqueles caçadores de recompensa atirando na nave, assim. Nossa. É uns troços super, assim, de baixo orçamento, assim, tipo, é umas navezinhas. Parece um, sei lá, um tokusatsu dos anos 60, assim. Parece aqueles disco voador dos anos 70, assim, preto e branco, que tem uns fios, assim, que É. saindo, sabe, dele, que indo pro alto, É, assim, como se então. fosse uma maquetezinha de um disco voador do É, Chaves. e assim, eles estão com aquelas armaduras, é muito, tudo muito pobre, algo que, tipo, seria impossível de ver no mangá do Oda, uma coisa assim, né? Tudo bem, Os caras lançam mísseis, com formato de míssel mesmo, é, sabe? Não é tipo aquele tiro do Frank, assim, estilizado, é, assim, com o traço mesmo do olho. assim, tudo bem, é um filler e tal, né? Não sei se a gente tá sendo muito, assim, bruto, né? Assim, Assim, com o que pelo foi. menos a gente tem que dar o braço a torcer que são só 2 episódios, É, porque como eu tava conversando com é. você, imagina se isso fossem, sei lá, 8 episódios, 2 meses vendo isso. Então, tipo, o que eu gostei é que, assim, o episódio, mesmo que seja filler, ele correu até, tipo, com o que acontece, né? Tipo, eles no começo são atacados pelo grupo lá do Sidri, e aí, né, o Sidri tá falando com um cara chamado Buena Festa, que vai aparecer no... Ele parece um pouco, pra mim, assim, ele parece um pouco o Brook, o visual, assim, do Brook, tipo, que ele tem um afro e tudo mais, quando ele usa os óculos, ele tem aquela bocona, assim, então, tipo, eles estão lá conversando sobre esse evento, né, que vai ter um festival de piratas, que vai reunir todo mundo, né, nas silhuetas lá que aparece um pessoal, assim, que a gente não vê, nossa, parece, tipo, até o Foxy que eu vi lá, tipo, o cara, Sim. um pessoal, tipo, todos os supernovas, até o Barba Negra, né? Então, assim, eles querem fazer um filler, só que com uma super importância dentro desse próprio arco que eles estão desenvolvendo, né? E aí, depois, né, o Luffy vai lá, o grupo vai e tenta, estão sem o abastecimento lá de refrigerante, né, do gás lá para fazer aquele Coup de Burst, né, com o Sunny. E aí por acaso, né, eles acabam parando Na ilha do na ilha refrigerante. do refrigerante. Água gasificada. Tem tipo uma cachoeira, assim, de água com gás, uma coisa que eu odeio, água com gás. E aí eu não gostaria de ir nessa ilha. O design da ilha é bem pobre, tipo, tudo que é. As ideias são legais, eu achei. Tipo, é uma ilha temática, né, todos os inimigos têm um poder, tipo, aquele cara lá que luta contra o Luffy, o Ginger, né? Ele tem aquele negócio dos refris e tal, mas é tudo com um design muito pobre, assim, né? Em comparação com o que a gente geralmente vê do Oda, né? Mas a ideia é, tipo, ok, sabe? É uma ideia filler, assim. E aí, tipo, eles vão lá, tal, ele encontra uma velha que parece aquelas idosas, qualquer idosa do mangá, assim, tem aquele design, ela tá em cima de um hipopótamo, aí depois ela fala que, vocês precisam de gás, tal, vocês vão lá na fábrica do grupo lá do Sidre, né? E aí parece um pouco coisa de Dressrosa, assim, né? Que eu percebo, desde o filme do Gold, eu percebo quanto os fillers, eles tentam se assemelhar ao que tá aos arcos atuais do mangá, a estrutura dos arcos. Então Gold era um pouco parecido com como foi Dressrosa, assim, né? Até o vilão Uhum. era um pouco parecido. Dessa vez eles pegaram essa coisa da fábrica, né? Daquela coisa do Smile, né? Em Dressrosa. E aí ele vai lá, tal, ele enfrenta um Ginger, ele é derrotado de um jeito estúpido, assim, ele acaba escorregando lá, ele cai, e ele cai numa fonte, acaba caindo numa terma, né, que tá a Boa Hancock, e aí, tipo, ela tá lá, né, de boa, né, tipo, tomando um banho, é... O que ela tá fazendo lá, Não, né? é muito aleatório, tipo, Na ilha nunca. da água gasificada, Não, e sozinha, ela e pedra e água gasificada. Toma no cu. Não, tipo, assim, principalmente ela, que é uma Shichibukai, e, tipo, ela. Ela tem coisa mais importante pra fazer, E entendeu? ela é totalmente, assim, isolada do resto do mundo, né? Ela vive no reino das Amazonas. Eu lembro quando ela foi apresentar. E não tem nenhuma justiça. Tipo assim, É, aqui a gente tem o melhor refrigerante do mundo, sabe? Aí ela foi é, lá provar. Tá bom, sabe? Primeiro, tudo bem. O melhor do mundo, ela tá condizente com a rainha das rainhas, tá lá. Mas, aham. poxa, nada a ver. Não, e assim, tipo, eu lembro quando ela foi apresentada que
era assim, quase ninguém tinha visto a cara dela, né? Porque ela tinha aquele negócio do poder dela também, né? E aí, assim, nenhum homem tinha visto ela direito e tal. E aí ela tá lá numa terma, foda-se, né? Aí ele cai, né? Pra dar a cena fanservice, ele cai de cara nos peitos dela lá. E ela fica pelada por um tempo, né? Eles enfrentam o grupo do Ginger. E aí eles saem de lá, né, dessa terma, né, a Boa e as irmãs dela também estão lá, e até aquela senhora lá que era da ilha tá lá, e aí, tipo, eles chegam próximo, né, da onde tá essa fábrica de refrigerantes e encontram o Sidri lá, né, e aí ele vai lá tentar capturar com um monte do exército dele e tal, né. E, enfim, eu achei assim, muito pobre, né, a ideia, assim, mas pelo menos assim, é curto, né? Foi rápido o que aconteceu. Foi tipo uma picada, assim, sabe? Não é de uma agulha, é uma injeção, né? Mas pelo menos É, vai acabar. Semana que vem é o último episódio disso aí e a gente já volta com um ano. sim. Mas enfim, né? Tipo, assim, o que a gente vê, né? Pelo menos o teaser, né? Do que vai acontecer no filme, né? Essa ideia de festival pirata eu achei até que bacana, né? Pra ter uma desculpa pra fazer todos os piratas que a gente conhece estarem lá, né? E a Marinha também estar lá. E a gente vê nesse episódio, né, o Luffy, todo mundo já tá com a roupa do filme, né, tipo, já tá com um design diferente. O Frank, ele tem uns ombros, assim, com uns oratórios japoneses, assim, uma coisa meio Wano. E o Chopper tá com um capacete de bomba, assim, né, e bem bomba de desenho animado, assim, redonda. Sim. E assim, sei lá, né, pelo menos tem isso, assim, né, eu sei que a gente vai demorar pra assistir o filme, mas foi interessante pelo menos por isso, assim. E aí no próximo episódio a gente vê, né, que vai ter a luta, né, do Luffy nessa qualidade de animação aí abaixo dos R$ 10 que você já falou. Nossa. Mas pelo menos assim, vai ter uma luta, né? E a habilidade do cara lá, ele tem umas. Ele lembra tipo um Frank. Todos esses vilões. O vilão também, o Bullet do filme, pelo que eu vi, assim, o design dele. Esses caras grandões do mangá de One Piece, assim, né? Que também teve o Z, o vilão do filme One Piece Z, que foi bem parecido com isso também. Mas, enfim, né? É bem assim, genericão, né? O vilão. Mas. E o Gold, né? O filme do Gold tinha o vilão lá do filme, o Tesouro, né? Ele tinha uma habilidade mais legal, pelo que eu vi, como chama? O Bullet. Ele vai ter uma habilidade meio que de transformar tudo em arma, alguma coisa assim. Eu já meio que. É uma coisa um pouco déjà vu, assim, de eu já ter visto isso antes em One Piece. Mas, enfim, né? É o que tá tendo, né? Infelizmente, por essas 2 semanas. Mas como a gente começou a fazer o podcast, a gente vai continuar fazendo, mesmo nesse arco. Mesmo que seja só pra criticar. Exato. Bom, enfim, você tem alguma coisa mais pra comentar, Calu, sobre Não, o acho que é isso aí, episódio? mano. É. Bom, então é isso, pessoal. Foi um episódio meio curto aí de podcast. A gente não tinha muito o que comentar, só xingar um pouco o filler, já que a gente perdeu 20 minutos da nossa vida assistindo. E vocês também, eu suponho. Ou não, né? Quem também não tiver assistido. Nem perde. Ouve isso É, aqui, é que é melhor. exato. E, bom, e quem quiser aí deixar um comentário sobre o que achou do filler ou o que tá achando do anime antes do que tá acontecendo, né, em um Antes, né? ano, pode mandar aí, comentar aí no vídeo do YouTube, né, no youtube.com/Samurai Morcego, ou mandar um e-mail aí pro samuraimorcego, @gmail.com, ou também manda um tweet lá no @samurai_morcego. A gente faz sempre umas enquetes lá de o que vocês acharam dos episódios ou do capítulo do mangá. Então quem quiser também votar lá sempre que eu colocar lá a votação, pode ir lá que vai ter sempre. Mas é isso então, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até mais. Falou! Falou!